Oi pessoal, eu quero comentar um aspecto da Ilíada que é Aquiles, Odisseu, o quanto eles conhecem do que está acontecendo, com eles e qual é a capacidade que eles têm de controlarem o que eles dizem, de serem donos do que eles dizem, de falarem as coisas sabendo o que estão falando. Isso por que isso? Platão não entendeu que não dava para tirar um conhecimento do Homero, mas se tem um texto que ajuda, que contribui na interpretação do Homero, se tem um diálogo do Platão, é chamado Hippias Menor, que há uma conversa um homem chamado Eudíaco com Sócrates, e entre Sócrates e Hippias, que foi um sofista. Então eu quero aqui focalizar o canto 9 da Ilíada, o comentário do Platão a respeito de quem é o melhor, Aquiles ou Odisseu, e um comentário do André Malta, também desse assunto, pegando do canto 9 e pegando o Platão. No canto 9, Agamenon, ele diz que está muito angustiado. Ele reúne uma assembleia e diz que percebeu o quanto ele estava enganado, o quanto ele estava enlouquecido. Que a Ate é uma deusa do engano, tinha se apossado dele, fazendo desonrar o Aquiles. E que agora ele via isso, estava arrependido. Por causa dele, os aqueus morreram. Então ele falou, Zeus me induziu a isso, me induziu a esse engano, sabe? De destratar o Aquiles e acreditar que nós poderíamos vencer sem ele. E o que aconteceu? Nós só morremos. Agora os troianos estão muito próximos aqui dos barcos. Olha, o melhor é a gente sair daqui. E a gente já amanhã prepararmos as naus e irmos embora. Zeus não vai conceder a gente tomar Troia. Aí Diomedes fala, como não? Você está louco? A gente aqui brigou, a gente também causou muitos danos aos troianos para desistir agora? Não. Se você quiser, você que vai embora, porque nós vamos ficar e vamos tomar a Troia. Ao Nestor, que era o sábio, ele falou para Agamenon, o melhor agora é você dar o dia por encerrado. Já está de noite. Amanhã vocês retomam. Se tiverem que voltar a lutar, lutem. Se tiver que ir embora, vão. Deu o dia por encerrado, Agamenon. E olha, reúna-se, como último ato do dia, reúna-se com os anciãos. Comigo inclusive. Vamos ter uma conversa para te ajudar a esclarecer o que fazer. Agamenon concorda, E se reúne então com os anciãos.
Nestor diz: Agamemnon, você reconhece que errou com Aquiles? Você quer que ele volte a lutar? Por que você não oferece a ele compensações, como um pedido de desculpas? Agamemnon: boa ideia. Agamemnon diz: então eu vou oferecer para aqueles tais e tais peças de ouro. Vou devolver Briseida, que eu tomei dele, eu nem encostei nela. Mais que isso, quando nós voltarmos para casa, ele vai poder se casar com uma filha minha que ele escolher. E de dote, por essa filha, eu ainda vou dar uma cidade para ele. Nestor: ótimo. Ele há de aceitar. E vai voltar a lutar e a gente vai vencer essa guerra. Nestor então reuniu uma expedição, um grupo para visitar Aquiles, composto de do Fênix, que era um velho sábio também, Odisseu, que tinha inteligência, sabia falar de forma persuasiva, e o Ájax, o segundo melhor soldado aqueu. Esses três partiram, logo chegando ao barco do Aquiles, onde ele tocava uma lira e cantava sobre as próprias vitórias dele. Ele fazia isso para acalmar o coração. Ele estava furioso. Quando ele vê Fênix, Odisseu, Ájax, ele diz: que bom tê-los aqui. Venham, sejam bem-vindos. Olha, eu admiro muito vocês, tá? Eu gosto muito de vocês. Meu problema é com o Agamemnon. Pátroclo, sirva vinho para eles, sirva carne, pão. Vamos encerrar esse desejo de comida e bebida que nós temos. Pátroclo serve, todos comem bastante, mas Odisseu logo começa. Odisseu está sentado bem na frente do Aquiles e diz: estou aqui porque Heitor está confiante de que Zeus está do lado dele e dos troianos. Ele se aproxima das naus e já ateou fogo em uma das naus. Só você, Aquiles, conseguiria afastá-lo daqui. Agamemnon, ele está arrependido da forma como te tratou e oferece isso para você. Aí Aquiles diz: o homem que esconde aquilo que ele pensa é tão odioso quanto as portas do Hades. Eu direi a vocês aquilo que acontecerá. Agamemnon, ele não tem o conhecimento das coisas que se passaram e das coisas que se passarão. Eu posso dizer aquilo que acontecerá. Eu consigo discernir o homem que mente e o homem que fala a verdade. E o Agamemnon, ele não vai me enganar. Não vai me enganar de novo. Já me enganou uma vez. Eu lutei ao lado dos aqueus
fui o responsável pela vitória de 12 cidades, peguei muitas riquezas, mas tive que entregar todo a Agamenon, que ficou com as riquezas, distribuiu entre os outros reis, e para mim e os outros soldados não ficou nada. Não, o Agamenon não vai me enganar mais. Olha, a vida é uma coisa... Quando a vida passa pela barreira dos dentes de um homem, a vida é psique, é um sopro, ela não volta. A vida vale muito. Então eu só vou me arriscar quando for a hora, quando for o meu destino, de chegar a minha hora de fazer alguma coisa grande, conseguir a glória e então morrer. É aí que eu vou me mexer. Mas olha, Odisseu, amanhã de manhã eu vou embora. Eu vou reunir meus homens e vou arrumar aqui meus barcos. Meus homens são os mirmidões. E vamos embora. Aqui eu não fico mais. Fênix fala, chorando pro Aquiles: meu filho, não diga isso. Até os deuses mudam de ideia. Eles não têm tanto orgulho. Sabe, lembra que eu te criei? Seu pai conferiu a mim a sua educação. Eu te dei comida, limpei tuas sujeiras, te ensinei tudo que você sabe. Não deixa a ira, a amargura tomar conta do seu coração. O Odisseu fez um discurso pensando nas vantagens de se ajudar os aqueus e no arrependimento do Agamenon. Então um discurso também que tem um aspecto, esse viés político. O Fênix não, ele faz um discurso de súplica. O Ajax, ele fala já saindo e chamando os outros para saírem. Esse aí não vai fazer nada não. Ele abandonou os amigos dele. Não está nem aí se a gente vai morrer. Isso mexe com o brio do Aquiles, de soldado. O discurso do Ajax pega pelo lado do soldado. Aquiles diz pro Ajax: se o Heitor chegar aqui, perto das minhas naus, ele vai ver só uma coisa. Eu vou acabar com ele. Ele vai ver. Aí os três vão embora e ficou Aquiles lá. Segundo Platão, então, é o seguinte, no Platão, o Sócrates fala para um rapaz chamado Eudico, que eles estão também diante do Hippias, né? Aí o Sócrates fala para o Eudico: o pai do Hippias falou, ele costuma dizer que a Ilíada é um poema melhor do que a Odisseia, porque o Aquiles é melhor do que o Odisseu. Sócrates olha para o Hippias e fala: Hippias, o que você pensa do Aquiles e do Odisseu? Hippias diz: Nestor é o homem mais sábio que foi para Troia. Aquiles, ele é o mais sincero e simples, direto. E o Odisseu, ele é, olha a palavra, politropótaton.
que tem muitas possibilidades de tradução. Multi-astucioso, multi-caminhos. Essas traduções levam para um lado, levam para um resultado parecido, que é aquele que tem astúcia, mas é uma astúcia no sentido positivo e no sentido negativo. É aquilo que consegue sair das dificuldades, mas é aquele que não é confiável. Aí o Sócrates pergunta, também pode ter uma tradução de habilidoso, né? Esse discurso esse entendimento do Hippias sobre o Aquiles e sobre o Odisseu é muito comum. Quando você leu a Ilíada, se você leu a Ilíada, você não teve a impressão de que o Aquiles era sincero, confiável, incapaz de mentir, e que o Odisseu poderia mentir? Então, moralmente, você já reprovou o Odisseu e já aprovou o Aquiles? Essa é a visão do Hippias. E é contra isso que o Sócrates vai bater. Porque Sócrates, ele não vai se preocupar com a moral, com a intenção do discurso. Se aquele que tem a intenção de enganar é mau. Se aquele que tem a intenção de dizer a verdade é bom. Não. Sócrates vai se preocupar não com a intenção, mas com a capacidade, com o domínio que o homem tem do que está dizendo, a ponto de poder dizer verdades e mentiras, sabendo que está falando verdades e mentiras. Ou, se ele não tem conhecimento, dizer verdades ou mentiras involuntariamente. Essa é a preocupação do Sócrates e do Platão. Então, o Sócrates pergunta para o Hippias, então para você o Aquiles é verdadeiro, né? Tem um discurso simples, e o Odisseu é falseador, tem um discurso complicado, né? Me diz uma coisa, Hippias, você você disse que conhece matemática, né? Conhece cálculo, álgebra. O Hippias, sim, eu conheço matemática melhor do que ninguém. Ótimo. Bem, se você conhece matemática melhor do que ninguém, você, melhor como ninguém, pode dizer enunciados, pode fazer enunciados verdadeiros sobre matemática. O Hippias, naturalmente. E se você quiser, melhor. A palavra querer não é boa aqui nesse contexto, né? Você tem a capacidade de dizer enunciados falsos, dizer o falso sobre a matemática, né? O Hippias, sim, eu tenho essa capacidade de dizer o falso sobre a matemática. Então você tendo capacidade, tendo conhecimento de matemática, você tem a capacidade de dizer a verdade e a mentira sobre matemática. E você é um homem só. Então, se Aquiles e Odisseu, se eles têm conhecimento do que eles falam, eles têm capacidade de dizer verdades e mentiras. Você diz que o Aquiles é sincero, verdadeiro, mas se ele sabe o que ele está dizendo, ele pode dizer mentiras. E se o Odisseu, a quem você atribui falsidades, se ele sabe o que ele está dizendo, ele pode dizer mentira também, verdades também, tem capacidade de dizer verdades. Então, no final das contas, Aquiles e Odisseu são semelhantes.
O Hippias não aceita. Não aceita. Ele fala, o Aquiles ele mostrou a sinceridade dele quando ele disse, logo de cara para os visitantes, que é odioso o homem que não diz o que pensa e que ele vai dizer o que vai acontecer. Ele vai mostrar o que vai acontecer. Essas palavras do Aquiles, elas pegam a gente, né? Elas dão a impressão de que ele está falando a verdade. Sócrates diz então, pois é, né? Mas ele, já no canto 1, disse para o Agamenon que ele ia embora. Porque logo no dia seguinte à discussão, ele os mirmidões, iam embora de Troia. E não, ele não foi embora. E agora aqui no canto 9, ele falou para o Odisseu que ia embora, né? Depois falou para o Ajax que quando o Heitor chegasse ali, ele ia combater o Heitor. Ele está dizendo falsidades. O Hippias falou, se ele disse falsidade, se ele mentiu, é porque ele foi obrigado, porque ele tinha que ajudar os companheiros. Ele mentiu involuntariamente. Aí o Sócrates, se ele mentiu involuntariamente, se o discurso dele fugiu do controle dele, então ele não tem conhecimento do que diz. Ele não tem conhecimento. Ele não tem um conhecimento que ele se arvora de ter. Ele disse, né, Aquiles, que o Agamenon não sabe discernir o que aconteceu, do que acontecerá. Ele disse também que ele falou que Aquiles disse que ele mesmo sabe discernir, né, atribuindo a si próprio uma capacidade das musas, né, discernir o verdadeiro do falso. O Aquiles disse que não se deixa enganar mais por Agamenon, né? Mas ele não percebeu que o Agamenon mudou o discurso dele. O Agamenon do primeiro canto não é o mesmo Agamenon do nono canto. O Agamenon do primeiro canto estava tomado pela Ate. Estava sem o controle do discurso. Por isso desonrou Aquiles. Mas o Agamenon do nono estava sem a Ate, reconheceu que ele estava desatinado no primeiro canto e que ele estava disposto a se desculpar com Aquiles. A realidade mudou, o discurso do Agamenon mudou, mas o Aquiles mantém o pé, dizendo que não vai se deixar enganar por Agamenon. Ele repete isso. Acaba que o Aquiles ignora a mudança da situação. A situação não é mais o que ele pensa. E outra, Sócrates falando, né? Isso o André Malta repara. Você percebeu, não, Hippias, que quando no primeiro discurso, né, diante do Aquiles, o Odisseu fala que o Heitor se achava favorecido por Zeus e já tinha incendiado a primeira nau. Você não percebeu que que o Odisseu exagerou? Sabendo que estava exagerando, ele disse uma mentira voluntariamente, mas o Aquiles não percebeu a mentira do Odisseu. Caiu e falou: Odisseu, lide você com isso. Lide você com Heitor. Cadê o poder de discernimento do verdadeiro e do falso do Aquiles? O Odisseu tem. O Odisseu, tendo a capacidade de saber o que é preciso dizer para conseguir o resultado esperado, ele consegue
dizer verdades e mentiras para alcançar esse objetivo. Esse conhecimento falta a Aquiles. Então, quando ele imagina estar dizendo verdade, que ele vai embora, ele não está dizendo a verdade. Ele diz, ele não sabe, ele não tem condições, ele não tem capacidade de dizer a verdade nem a mentira, sabendo que ele está fazendo essas coisas. Involuntariamente ele mente, acreditando que está dizendo a verdade. Então, Hípias, você pode ficar triste, mas o Aquiles é ignorante e o Odisseu tem conhecimento. Platão acaba contribuindo para nós entendermos a Ilíada de forma menos moralizante e pensarmos na capacidade dos heróis. A capacidade do Aquiles não é o discurso, é simplesmente lutar. Ele é excelente nisso. Agora, a capacidade do Odisseu é conseguir as coisas que devem ser conseguidas pelo discurso, usando a verdade e a mentira para isso. Ficamos por aqui.